Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Homeoplace. Estava sumida, pessoal, mas como sempre, por um motivo muito especial. Vocês sabem que quando eu desapareço é porque tem alguma coisa no forno. Dessa vez não foi por um motivo diferente, meus queridos. Eu estou em fase de preparação do meu próximo projeto, meu próximo curso, que se debruçará única e exclusivamente sobre os sais de Schussler, tanto os tradicionais 12 sais, quanto também cerca de 2 dezenas de outros sais, considerados sais traços, que são relativamente desconhecidos pelo meio homeopático. A minha intenção, pessoal, era de anunciar o lançamento desse projeto ainda nessa época de setembro especificamente, mas não será possível. Mas já adianto a vocês que é bem provável que não passe deste ano, pessoal. Prometo a vocês que vou me esforçar ao máximo para isso sair antes do ano finalizar. Não estou conseguindo gravar com a velocidade que eu gostaria em função das circunstâncias, das demandas, mas garanto a vocês que nesse ano possivelmente ainda sai, pessoal. Eu acredito que a maior parte da minha audiência esteja se sentindo bastante intrigada acerca do título dessa videoaula, pessoal, mas a gente vai tratar exatamente disso, da versão homeopatizada do Muro de Berlim. Nossa, Letícia, chegaram ao ponto de homeopatizar até o Muro de Berlim? Sim, pessoal, deixo claro, essa postura incrédula com que vocês provavelmente se encontram é a mesma com a qual eu me encontrava também há pelo menos aí uns 3 anos, quando eu tive contato com a matéria médica desse medicamento pela primeira vez. Mas, felizmente, a minha incredulidade ela foi quebrada a partir, como não poderia deixar de ser, a partir da experimentação, da indicação do emprego desse medicamento, primeiramente em mim mesma. Após constatar os potenciais curativos desse medicamento, aí sim me senti encorajada para indicar para outras pessoas as quais eu julgava necessitadas desse medicamento. Mas enfim, pessoal, deixo claro que a gente não vai falar de história, não vai ser uma aula de história, a gente ainda não chegou nesse ponto. Pode ser que em algum momento cheguemos, porque vocês percebem que a homeopatia ela abrange várias áreas do conhecimento. A gente fala indiretamente aqui de psicanálise, de psicologia, de filosofia, de certa forma, como não poderia deixar de ser. A gente tange também temas ligados à biologia, botânica. Obviamente, falamos um pouquinho também sobre medicina, medicina sob o ponto de vista convencional. E agora chegamos ao ponto de falar pouquinho de história, pessoal, mas eu vou falar aqui apenas o bastante para contextualizar vocês, embora a maioria saiba exatamente a que o Muro de Berlim se refere. Mas eu acho importante, de qualquer forma, uma contextualização. Vou falar um pouquinho também sobre a história desse medicamento, pessoal, como chegamos a esse ponto. O fato, pessoal, é que eu acredito que a melhor forma de iniciar essa abordagem seja a partir da incredulidade, mas eu preciso que, pelo menos nesse momento, vocês suspendam a descrença, pelo menos por hora, pessoal. Vocês vão perceber que é a melhor coisa que vocês vão fazer por si mesmos enquanto homeopatas. Mas o fato é que a minha postura, em princípio, há aproximadamente aí 3 anos, ela era de ceticismo, incredulidade diante dessa matéria médica. A mesma postura que George V. Toukas, o maior expoente de homeopatia clássica hoje, demonstrou ali publicamente num congresso chamado Homeopatia para o Mundo, que ocorreu em 1997. Ele disse e falava com bastante indignação, e eu concordei em princípio com a postura dele. Ele dizia que a homeopatização do Muro de Berlim era um desserviço à homeopatia que contribuiria significativamente para a sua descredibilização. Bom, em princípio eu concordei com a postura dele, em princípio até Schouten também concordou com a postura dele, pessoal. É uma indignação pertinente, porque se a gente for pensar um pouquinho mais detidamente sobre essa matéria médica, a gente pensaria o seguinte: bom, mas isso aí é homeopatização do concreto, isso aí é homeopatização de um pedaço de muro. Então a gente vai estudar, no fim das contas, as propriedades curativas do concreto. Por que então eu me dei ao trabalho de homeopatizar o Muro de Berlim? Poderia ser qualquer pedaço de concreto, poderia ser um pedaço aí de qualquer muro, de qualquer calçada, por assim dizer. Mas a gente vai perceber, pessoal, que não é bem assim.
Eu comecei a flexibilizar a minha forma de pensar em relação a esse assunto, pessoal, quando eu li um capítulo do livro de Shankaran chamado Memória no Material. E aí, veja, pessoal, vou trazer aqui alguns exemplos para vocês que nos levam a concluir que não basta apenas homeopatizarmos uma certa substância. A gente precisa considerar que aquela substância ela vai provavelmente guardar uma certa memória das experiências pelas quais ela passou. Prova cabal disso é justamente os exemplos que constam nesse capítulo dessa obra de Shankaran especificamente, onde nosso mestre nos diz o seguinte. Ele traz o caso de um paciente que recebeu a homeopatia curare. Pessoal, para quem não sabe, curare é uma substância que era aplicada para envenenar flechas. Era aplicada ali pelos chamados pele vermelhas para envenenar flechas e, obviamente, tombar o inimigo com mais facilidade. Então veja, o indivíduo que recebeu esse medicamento, ele não tinha a mínima ideia que isso aí era um veneno aplicado em flechas. Mas, após receber o medicamento, ele teve sonhos com essa temática, de que flechas eram embebidas com essa substância e eram utilizadas pelos indígenas como mecanismo de ataque. Veja, pessoal, ele não sabia disso e teve esse sonho. Isso é, no mínimo, curioso. Se a gente não suspender a descrença nesse momento, pessoal, a gente está sendo aquele cético, desculpa o termo aqui, jumento, aquele cético implicante, que não quer observar a realidade sob outro ponto de vista. Pode ser que a realidade que você tome como realidade não seja realidade de fato, então a descrença é o mínimo que você deveria fazer diante disso. Agora, outro exemplo aqui que chama bastante atenção, esse também digníssimo de nota. O pessoal precisava, lá que leonino, não sei se vocês sabem do que se trata, é a homeopatia do leite da leoa. Então, pessoal, para homeopatizar o leite da leoa, precisava, sem dúvida alguma, de uma amostra de leite da bendita leoa. Estava dando trabalho para extrair essa amostra, então o que eles fizeram? Eles prenderam uma leoa e é claro que essa leoa se debateu e é claro que ela não gostou nada disso, que ela tentou sair, se desvencilhar. É claro que ela passou por um certo aperto ali, é claro que foi uma experiência provavelmente traumática para a leoa, mas em princípio é isso que você precisa considerar. Eles conseguiram com muito custo retirar uma amostra dessa leoa que passou por essa experiência. Um determinado experimentador que recebeu a homeopatia laque leonino, cuja matéria-prima partiu dessa leoa especificamente, teve um sonho também que, no mínimo, merece a nossa atenção e faz com que a gente considere que, de fato, existe uma memória da experiência do material que a gente deve levar em conta. O indivíduo, um dos experimentadores, sonhou com uma senhora, uma nobre senhora, e ela tinha um olhar fulminante, lançava um olhar fulminante para as pessoas presentes, porque ela estava presa, ela estava amordaçada, se sentindo ameaçada. Então veja, pessoal, a gente poderia estabelecer aqui um paralelo com o que aquela leoa passou. Veja, isso definitivamente não deveria ser desprezado, mas temos outros exemplos ainda nesse capítulo. Shankaran diz o seguinte, ele indicou, não sei ao certo agora, pessoal, se é o próprio Shankaran ou se ele extraiu aí o registro de outro homeopata. Acredito que seja de outro homeopata, mas, enfim, o resumo aqui da ópera é o seguinte. Foi indicado brômio para um sujeito e brômio agiu lindamente sobre esse paciente, o curou das suas mazelas, das quais ele precisava se curar, das quais ele desejava se curar na época. E o homeopata, ele não tinha atinado que o número atômico de brômio era 35. O paciente, antes de receber o medicamento, ele sonhava bastante com o número 35. Dizia isso corriqueiramente ao seu homeopata, mas o homeopata só depois da administração do medicamento é que atentou. Gente, o número atômico do brômio é 35. Olha, isso aqui não pode ser mera coincidência. E a gente poderia trazer também um exemplo de outro laque lupino. Shankaran traz ali mais um exemplo de emprego desse medicamento e nós tivemos ali como resultado um sonho onde aparece o tema medo de morte em função da possibilidade da extinção. Então veja, pessoal, extinção é algo que não está inerente à natureza do lobo biologicamente falando. A gente entende o tema da extinção se nós contextualizarmos o lobo na dinâmica de sua relação, inclusive com o ser humano. Só assim o tema da extinção é compreensível, ou seja,
Aparentemente, os medicamentos homeopáticos, eles não extraem apenas as propriedades curativas daquele material, mas ele também se impregna pela atmosfera que circunscreveu a experiência de extração daquele material. Aparentemente, eu não posso deixar de levar isso em consideração, pessoal. Portanto, no caso de Muro de Berlim, por isso mesmo, nós não podemos considerar que ao homeopatizar o Muro de Berlim, nós homeopatizamos um mero pedaço de concreto. Há muito mais na circunstância de construção do muro que devemos levar em conta para entender a alma desse medicamento. No fim das contas, pessoal, vocês vão entender que a circunstância, o contexto em que esse muro foi construído delineia toda a temática desse medicamento. Bom, pessoal, qual vai ser a base aqui do nosso estudo, base bibliográfica? Eu vou deixar um link aqui do site do Scholten, que vez ou outra eu cito aqui para vocês, o Kiger, e ali vocês terão acesso a um estudo bem extenso sobre essa matéria médica, incluindo experimentações, pessoal, que corroboram o fato de que não se trata definitivamente da homeopatização de um fragmento de concreto. A partir desse estudo, pessoal, está em inglês, mas se vocês ativarem ali o Google Tradutor, ok, vocês terão uma tradução meio que the books on the table, mas vai dar para vocês entenderem o fundamental. Sugiro que vocês se debrucem sobre esse material, porque a partir da leitura dele, pessoal, qualquer ceticismo ou ressalva que vocês tenham em relação ao potencial curativo desse medicamento, eu não tenho dúvidas de que essas ressalvas serão definitivamente superadas, pessoal. Porque, por exemplo, muitos experimentadores ali, e deixar claro, na experimentação ideal, o experimentador não sabe exatamente o que ele está experimentando. Então, nota seja feita para esse primeiro ponto. Vocês vão perceber que muitos experimentadores começaram a apresentar inclinações que elas não podem ser atribuídas completamente ao acaso, a algo aleatório, um fenômeno aleatório. Veja, nunca me interessei por temas como Segunda Guerra, Guerra Fria, nunca me interessei sobre a Alemanha. E do nada eu começo a desenvolver esses interesses, do nada eu começo a sonhar com muros separando pessoas que pensam de forma divergente. Pessoal, isso definitivamente não se trata de uma coincidência. Então, abundam experimentações com esse tipo de coincidência nesse material. Vocês terão acesso aqui clicando na descrição desse vídeo. Eu pessoalmente, pessoal, me mantive ressalvada no tocante à indicação desse medicamento há pelo menos aí 3 anos. Dito de outro modo, há meros 3 anos que eu venho indicando esse medicamento, em função do preconceito que eu nutria até então. Foi superado a partir da leitura desse material e a partir da análise desse capítulo que eu citei a vocês, da obra Sensação Refinada, o capítulo Memória no Material. Quem tem essa obra, eu sugiro que revisite esse capítulo para se sentir mais confortável com essa matéria médica que analisaremos hoje aqui. Pessoal, esse medicamento, infelizmente, ele não é acessível para a gente que está aqui no Brasil. Então eu venho indicando única e exclusivamente para pessoas que eu acompanho no exterior. Ainda não temos disponível essa matéria médica, mas a gente pode fazer uma pressão aí nos nossos colegas farmacêuticos para que eles viabilizem o quanto antes essa homeopatia para a gente, porque hoje eu entendo, pessoal, que o Muro de Berlim ele pode funcionar realmente, como o Scholten mesmo traz nesse material que eu estou compartilhando com vocês. Ele pode funcionar perfeitamente como medicamento intercorrente, especialmente se a gente está falando de traumas. Pessoal, traumas, eles muitas vezes, dependendo da profundidade desse trauma, eles podem funcionar como um bloqueio curativo. Se a pessoa ela não passar ali por um processo catártico, é como se a gente tivesse um empecilho curativo. E o pior, que torna a questão aqui mais complexa, pessoal, é que muitas vezes a pessoa não lembra exatamente que ela viveu aquele trauma. Nós, enquanto homeopatas, com o olhar treinado, é que a gente observa, gente, para justificar o comportamento dessa pessoa, todos os distúrbios emocionais que ela está vivendo deve ter acontecido algum fenômeno no passado, para justificar tudo isso. É a gente que começa a levantar essa hipótese, dado que os fatos estão mostrando para a gente. Então, pessoal, nesse tipo de situação em que aparentemente a gente trava, e a gente sabe que a gente não está travando em função de uma camada acidental,
A gente já descartou essa possibilidade, a gente não está travado em função de um empecilho miasmático, não estamos travados em função de uma indicação não devidamente assertiva. Então nós temos que trabalhar com essa hipótese de que há um bloqueio traumático. Muro de Berlim, pessoal, ele cai lindamente como uma luva nesse tipo de circunstância e o caso volta, entre aspas, a caminhar. E ainda, descartada a possibilidade também de eu estar diante da necessidade da restauração de uma camada universal, tal como nos preconiza Tino Smith. Então, descartadas todas essas possibilidades, não, homeopaticamente eu fiz tudo o que podia por esse sujeito, mas eu percebo que existe ainda um bloqueio, o sujeito não se sente pleno, o sujeito não é feliz, claramente ele não está aberto à vida, dito de outro modo, existe algum tipo de empecilho ali que eu ainda não consegui acessar. Nesse tipo de situação, pessoal, o Muro de Berlim propicia novamente uma liberação do caso, da fluidez do caso. É nesse tipo de circunstância em que eu normalmente recorro a esse medicamento, mas vocês vão entender que a ação é muito mais ampla, um mero desentupidor de caso, pessoal. A coisa vai muito além disso. Então, primeiramente, pessoal, tal como nós temos feito até aqui, vamos situar esse medicamento no seu miasma regente, no seu reino e posteriormente no seu estágio. Miasma, pessoal, deixar claro que isso aqui é uma classificação que eu estou propondo. Nós não temos aí dados fidedignos que demonstram exatamente, de forma assertiva, em que miasma esse medicamento se encontra. Também não encontramos referências acerca de onde, em termos de estágio, essa matéria médica se situa. Reino, bom, reino é fácil da gente deduzir que a gente sabe que é um mineral, pessoal, mas deixar claro, no tocante aqui à gradação miasmática regente e no tocante também a estágio, isso aqui é um palpite meu. Mediante a minha análise, eu pessoalmente situaria Muro de Berlim no miasma leprósico. Para mim, pessoal, não há dúvidas. E eu vou explicar exatamente o porquê de eu pessoalmente situar esse medicamento neste miasma, para que vocês entendam exatamente o meu raciocínio e possam concordar ou discordar do meu posicionamento. Mas veja, pessoal, por quê? Miasma leprósico, quais são os temas-chave desse miasma? Primeiramente, desesperança. Isso aqui fica patente no sujeito leprósico. É um sujeito que, diante de um problema, pessoal, ele sequer cogita a possibilidade de tentar superar aquele problema. Ele já está afadado à derrota, já está tudo perdido, não vale a pena lutar. Ele é totalmente incapaz, ele está totalmente desprovido de meios de superação daquela dificuldade. Isso configura um estágio de desesperança. Então isso aqui é altamente marcante nesse medicamento, pessoal. É um nível de tristeza extremamente profundo. Isso está no olhar do sujeito, está no seu comportamento, na sua postura diante da vida. Isso aqui permeia o sujeito leprósico como um todo. Mas, além da desesperança, o que mais temos, pessoal? O desprezo. Eu gostaria de salientar, meus queridos, que isso aqui é direcionado principalmente para o próprio indivíduo. Tende tanto a direcionar, pessoal, esse desprezo aos outros, é um sujeito que tende a julgar excessivamente os demais. Fulano gosta daquele presidente, fulano gosta dessa comida, fulano gosta daquela pessoa, não quer nem papo. É um sujeito que exclui impiedosamente, de forma altamente preconceituosa, os demais. Mas veja, é aquela dinâmica que eu sempre reforço a vocês, pessoal. O que eu faço aos outros, normalmente eu faço em dobro comigo, primeiramente comigo. Então nós temos aqui o tema do autodesprezo, principalmente. É por isso que nós testemunhamos aqui o aparecimento de algumas comorbidades, como por exemplo, a tendência à automutilação. A pessoa tem um ódio dela mesma, um nojo muitas vezes dela mesma. É por isso que Shankaran traz como palavra-chave desse miasma também o termo asco, nojo, repugnância, repúdio, principalmente em relação a si. Outra temática, pessoal, que acaba tendo uma relação com desprezo, no fim das contas,
Isso aqui é totalmente passível de dedução, nós temos a exclusão. São pessoas que elas não se sentem parte, e é claro, se elas não se sentem assim, elas vão propiciar, vão trabalhar duro no sentido de gerar esse sentimento de exclusão em relação aos demais também. São pessoas que causam muito desconforto nas outras pessoas na medida em que elas julgam excessivamente, elas discriminam impiedosamente. O que eu faço comigo, como eu disse, vamos fazer com o outro também, consequentemente, pessoal. E nós temos aqui, de forma muito marcante, uma sensação de opressão. Só que gostaria de abrir um parênteses aqui, pessoal. Essa opressão do leprósico, ela é implacável. Não estou me sentindo oprimidinha, por assim dizer. Não estou me sentindo ligeiramente tolhida. Eu sinto que existe um problema que eu não tenho recurso para solucionar isso aqui. Agora, essa é a mesma visão implacável que eu quero dizer aqui, pessoal. Opressão inexorável, implacável. Abreviei aqui. Alguém pode pensar o seguinte: Letícia, mas o luético também vê a vida dessa forma. O luético, diante de um problema, nem passa pela cabeça dele que ele pode resolver. Ele já sente que ele precisa tomar medidas enérgicas para cortar aquele nó. Ele sequer se dá o trabalho de tentar desatar aquele nó, já chega cortando. Mas veja, pessoal, o ético, pelo menos, ele tem a iniciativa. Ele sente que ele é capaz de uma medida enérgica. Aqui não tem capacidade de fazer nada, é sentar e chorar e esperar morrer. É esse nível de fatalismo que eu sinto aqui. Eu não tenho qualquer recurso, não tenho qualquer meio. Eu até gostaria de cortar esse nó, mas nem isso eu consigo fazer, no fim das contas. Então aqui eu estou completamente desprovida de meios de ação. Essa opressão, pessoal, principalmente no caso de Muro de Berlim, ela pode ter várias procedências. Essa opressão, ela pode ter vindo de pais que exigiram demais dos seus filhos. É por isso que essa personalidade aqui, pessoal, ela tem vários diagnósticos diferenciais que a gente poderia estabelecer com ela. Mas ela é muito, mas muito parecida em diversos aspectos, inclusive por esse com carcinosino. Também, padrão carcinosino, geralmente, ele é gerado a partir de superexigências, ainda na fase de infância. Anacardium também. Então, geralmente foram indivíduos exigidos em demasia, bom desempenho nos estudos, bom desempenho no que diz respeito ali à convivência com os demais. Não, você precisa ser uma boa moça, você precisa ser um homem digno, só que uma ênfase excessiva sobre esses parâmetros. E, obviamente, se eu me desviava ligeiramente disso, de algo que remetesse a isso, era duramente, severamente punida. Então, nós temos uma opressão que ela pode ter sido gerada através desse expediente, mas nós temos também, provavelmente, aqui um passado de violência, inclusive violência sexual. Provavelmente sofri perseguições, quem sabe até ideológicas. Nós precisamos averiguar aí a biografia do doente. Opressão no sentido de uma força implacável, até mesmo sobrenatural, pessoal. Muitas vezes o sujeito ele atribui causas sobrenaturais a essa sensação de opressão. Ele não passou objetivamente por nenhuma experiência desse tipo, mas ele se sente influenciável sobrenaturalmente por uma força desse tipo, por uma força ostensiva desse tipo. Existe, pessoal, um estágio da tabela periódica que ele apresenta grande convergência, grande similaridade com esses temas aqui, que é praticamente ali um dos últimos estágios da tabela periódica, o penúltimo, para ser mais específico, estágio 17. Eu, Letícia, pessoalmente situaria Muro de Berlim aqui. Por quê, pessoal? Porque é nesse estágio que inclusive aparece claramente uma dessas temáticas aqui, que é a temática da exclusão. E nós percebemos claramente isso aqui no sujeito iodatum, por exemplo. Iodo está na coluna 17 da tabela periódica. E no caso dos iodatum, qual o sentimento prevalecente? De que as minhas ideias, elas não são bem-vindas. As minhas ideias, elas estão completamente excluídas da possibilidade, de qualquer consideração. Por isso, eu devo esquecê-las. Por isso, obviamente, são sujeitos que a gente percebe que eles são esquecidinhos, porque eles sentem que, de todo modo, as ideias não terão qualquer ressonância. Então, nós temos o tema da exclusão
no estágio 17, além do tema da culpa também, pessoal, que é típica de pessoas que se sentem oprimidas. É muito comum, vocês percebem, pessoas aqui que estão me acompanhando, são psicanalistas, psicólogos, vocês percebem, eu acredito aí que no cotidiano clínico de vocês, frequentemente, indivíduos que sofreram violação sexual, sofreram violência sexual, pessoas se culpando pelo que aconteceu. É muito comum, sujeitos oprimidos, eles acabam se exigindo em demasia, se criticando em demasia. Muitas vezes eles sentem que eles tiveram uma parcela de culpa naquele episódio, naquela violência da qual eles foram vítimas. Então, culpa está presente principalmente nos bromatum, que também se encontram aqui no estágio 17. Culpa, outro tema do estágio 17, que vamos testemunhar majoritariamente nessa matéria médica, sob vários tons de cinza. Nós temos também o tema da resignação no estágio 17, pessoal. Resignação em que sentido? Isso aqui a gente vai perceber principalmente em flúor. É aquela percepção de que, bom, pessoal, estou no final da tabela periódica, então não sei se vocês estão lembrados, mas eu tenho um itinerário aqui de início, ascensão, ali no estágio 10, bem no meio da tabela periódica eu tenho uma ascensão. Aquilo ali é o apogeu da minha jornada. E a partir desse apogeu eu tenho, por fim, a decadência. Então veja, eu tive o meu início, os meus 15 minutos de fama e agora eu decaio. Eu estou ali quase no final da minha jornada, definitivamente. Então, eu posso reagir de diversas formas a esse fim, inclusive nutrindo essa postura aparentemente apática, aparentemente, desculpa o termo aqui, pessoal, meio foda-se. Ah, acabou, beleza, acabou. Então agora vamos rir de tudo, vamos olhar para trás e rir de tudo, vamos transformar essa tragédia em comédia, como os Iodatum também fazem muito, pessoal, por isso o humor aparece bastante relacionado ao iodo. Muitas vezes ele até ri das próprias ideias, ri da ideia dos outros, uma forma de, no fim das contas, também excluir as ideias dos demais, fazer com que eles próprios esqueçam de suas ideias, de seu veio criativo, assim como eles fizeram consigo mesmo. Mas a resignação em si, pessoal, ela aparece principalmente em flúor como uma postura de desleixo. Nada mais importa. Então agora vamos tocar o terror. Eu posso levar esse impulso por uma certa inconsequência. Bom, nada mais importa, inclusive parâmetros morais. Nós temos aqui um completo abandono de qualquer freio moral. Resignação, ela pode se dar dessa forma, ou o sujeito ele entra num estado de apatia em que parece que ele não sente mais nada. A dor da perda foi tão forte que ele preferiu se anestesiar. A gente vai perceber demais isso aqui no Muro de Berlim, pessoal. Aquela pessoa apática, por isso nós percebemos como diagnóstico diferencial ópio também. A gente precisa diferenciar ópio de Muro de Berlim, que a gente pode fazer confusão. Tamanha similaridade. É aquele sujeito que, como ele está muito chocado, ele se torna apático como mecanismo de defesa. A dor foi tão forte que eu não aguento sentir mais dor. Então o sujeito, você tem a impressão que ele está aqui e não está. Ele está com o olhar opaco. Ele se distanciou da realidade porque ele não suporta sentir qualquer tipo de estímulo que remeta, nem que seja remotamente, à perda. Há uma dor similar à perda. Então ele prefere se abster da realidade. Nós vamos entender que a esse expediente, principalmente, a que recorre Muro de Berlim. Nós temos também o apego, pessoal, que é uma negação do deixar ir, como nos ensina Scholten ali na sua obra Homeopatia e os Elementos. Nós percebemos claramente isso aqui nos Muriaticum. É uma dificuldade que a maioria das mães apresentam. Emancipar os filhos, cortar o cordão umbilical, não à toa, pessoal. Veja que realmente estágio 17 seria o mais apropriado para definir Muro de Berlim. Não à toa, Cloro está aqui. Consequentemente, os Muriaticum estão aqui. Consequentemente, problemas ligados à mãe estão no estágio 17, de certa forma, também. O fato é que isso aqui me dói muito. Eu não quero aceitar que eu passei por essa perda. Eu não quero aceitar que isso aconteceu comigo. Só que, ao mesmo tempo que esse apego ele me traz um alento, esse apego a gente sabe. Essa não aceitação de que eu passei por uma perda de fato, a gente sabe que vai prolongar ainda mais o sofrimento do indivíduo. Essa ferida nunca vai cicatrizar, dito de outro modo. E nós temos também o tema da fuga, pessoal, que inclusive
dialoga com o próprio contexto histórico do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, pessoal, trazendo aqui uma palhinha, apenas a título de contextualização, ele foi construído para dividir a Alemanha Oriental de Alemanha Ocidental, que tinha orientações socioeconômicas bem diferenciadas. Então eu estabeleci aquela divisão para impedir que principalmente habitantes da Europa Oriental passassem a ocidental capitalista. Então era essa a ideia. É claro que o tema da fuga ele pode ser vislumbrado a partir dessa leitura superficial. A fuga ela aparece de que forma no Muro de Berlim, pessoal? Como uma tentativa de se resguardar. Não, eu penso dessa forma, percebo que meu meio não aceita isso muito bem. Eu passei por um sofrimento. Eu não tenho condições de olhar para isso pelo que eu passei. Então eu prefiro esquecer isso, negligenciar, sufocar isso na obscuridade mais recôndita do meu inconsciente. Eu não quero olhar para isso. Então eu construo um muro de contenção, por assim dizer, para que eu não tenha acesso àquela reminiscência, àquela recordação, porque isso definitivamente me faz muito mal. Então fuga nesse sentido, fuga da lembrança, fuga de quem eu sou no fim das contas, porque pode ser que eu seja ameaçada de morte a partir do momento que eu diga o que eu penso. Fuga da minha autenticidade, fuga da minha identidade, fuga dos demais, porque no fim das contas eu tenho dificuldade de estabelecer uma fronteira entre onde a minha identidade termina e onde a do outro começa. Parece que eu estou fundida a tudo, de forma que eu perdi completamente qualquer núcleo individual. Não tenho a mínima ideia mais de quem eu sou. Por isso, como expediente de defesa, eu preciso construir essa muralha dentro de mim mesma. Isso torna, pessoal, esse medicamento potencialmente curativo para autismo. Mas a gente vai discutir mais sobre isso adiante, a partir do momento que a gente se debruçar ainda mais sobre os detalhes individuais desse medicamento. E, pessoal, é óbvio, não preciso dizer que é um medicamento mineral. Que reino pertence ao Muro de Berlim, pelo amor de Deus, é um mineral, um pedaço de concreto, então a gente não pode ter dúvidas disso, pessoal. Isso vai ficar claro também, as características minerais do medicamento, elas vão ficar claras à medida que a gente for discorrendo agora sobre os traços individuais, os traços exclusivos dessa matéria médica em questão. Mas, pessoal, é um medicamento mineral principalmente levando em conta o fato de que aparecerão temas ligados aqui à necessidade de suporte, necessidade de amparo. Querendo ou não, eu sinto que eu preciso construir um muro, uma estrutura a nível psíquico que separe aqueles conteúdos indesejáveis, são as lembranças que me fazem mal. Eu preciso de um muro de contenção, o sujeito pode inclusive utilizar terminologias assim. Eu preciso construir uma estrutura que separe a minha versão luz, as boas memórias, as boas experiências, dessa obscuridade, a qual eu pretendo evitar porque me faz mal rememorá-las. Então nós temos o tema da estrutura, do suporte, do amparo aparecendo de diversas formas na dinâmica mórbida desse medicamento. Mas principalmente o tema da necessidade de amparo, necessidade de suporte, pessoal. Mas vamos aqui ao cerne do sofrimento do sujeito, pessoal. O cerne é importante que a gente explore, como sempre enfatizo. Por que é importante a gente se debruçar sobre o núcleo do medicamento? Que a gente entende tudo, pessoal. Tudo se torna altamente compreensível a partir do estudo da raiz do sofrimento. A partir do estudo do miolinho da flor, a gente entende por que das pétalas estarem dispostas daquela forma, ao redor do miolinho. Então vamos ao miolinho dessa flor. Qual é, pessoal? Veja bem, eu passei por alguma experiência traumática, muito provavelmente, pessoal. É por isso que esse medicamento ele é muito comparado à ignácia inato-muriática. Não sei se eu enfatizei isso antes, perdão se eu estiver repetindo. Muito comparado com esses típicos medicamentos indicados para o luto. Então é bem provável que esse sujeito tenha sofrido um baque, ou pelo menos ele enxerga dessa forma, que ele passou por alguma experiência traumática. Ou ainda, eu fui tão criticada, eu tive uma educação tão marcada por exigências sobre-humanas, que eu percebo, eu divido a mim mesma em duas partes. A parte perfeita
e a parte imperfeita. Mas essa divisão, pessoal, ela precisa estar presente na dinâmica mórbida de Muro de Berlim. Então existe uma divisão. Uma divisão, obviamente, entre luz e sombra. Ao receber esse medicamento, é de se deduzir, é de se esperar que vai acontecer o quê, pessoal? Esse muro será demolido, liberando esse conteúdo sombrio para a parte luz do psiquismo do sujeito. Portanto, teremos aqui uma homogeneização desse conteúdo. Não teremos mais essa fragmentação, não teremos mais essa divisão. Tudo estará homogeneizado, tudo estará integrado, articulado. Então, curativamente falando, é o que acontece. Como é que eu percebo esse fenômeno, Letícia? Bom, pessoal, a gente está falando aqui de traumas provavelmente muito pesados, muito dolorosos, que agora eles serão liberados. É claro que isso não será agradável em princípio. Os agravamentos de Muro de Berlim, eles precisam ser acompanhados com assistência próxima, mediante uma assistência pronta, uma assistência imediata, uma assistência sempre disponível, que isso aqui vai vir à tona. E às vezes, pessoal, é o que eu comentei, o sujeito nem lembra que ele passou por essas experiências e a coisa vem à tona de uma forma que ele não tem dúvida, nossa, era eu ali, realmente fui eu que vivi aquilo ali, eu não tenho dúvidas disso, eu passei por isso. E aí virão crises emocionais momentaneamente, de diversos tipos, de diversas procedências, porque não necessariamente nós estamos contendo um único trauma nesse âmbito sombrio aqui da minha consciência, nesse âmbito sombrio aqui do meu inconsciente. Então nós teremos a liberação, pessoal. Quando a gente está falando de um sujeito ali que flerta com carcinosina, ou seja, aquele sujeito que foi muito exigido, curativamente, nós teremos o seguinte fenômeno, eu vou perceber a falibilidade da condição humana, eu vou passar a perdoar meus erros, dito de outro modo. Então, vou começar a perceber que é admissível errar. Eu não vou me tornar perplexa, eu não vou desenvolver qualquer nível de perplexidade quando eu cometer algum deslize. Não, beleza, é esperado da minha condição humana que eu erre. Então a pessoa ela vê tudo com muito mais naturalidade, tudo fica muito menos pesado nesse caso, quando ela comete algum deslize. Ela passa a se perdoar, dito de outro modo, para resumir a ópera para você. Agora, pessoal, no decorrer da vida, a gente recorre muito a essa estratégia aqui, não apenas porque há lembranças muito dolorosas para serem recordadas, mas também porque nós devemos, no fim das contas, construir uma certa consciência moral. Então, dito de outro modo, há aquelas condutas que elas são consideradas corretas, adequadas, e há condutas que elas são consideradas incorretas, impróprias, indecorosas, principalmente quando a gente está falando aqui, pessoal, de comportamento sexual, que é um dos temas que estão nesse medicamento. Como eu lido com a minha sexualidade, como eu aceito tendências, por exemplo, à homoafetividade ou tendências à biafetividade, como é que eu gerencio tudo isso? Então, existe uma não aceitação de alguns aspectos que fazem parte da minha essência. Esses aspectos que eu rechaço, eles podem ocupar essa sombra. Quando finalmente esse muro é demolido, automaticamente eu passo a incorporar, a aceitar essas características que, no fim das contas, me dizem respeito, elas integram a minha identidade. Então eu vou passar a aceitar isso. Agora, pessoal, a grande vantagem disso é que, bom, vamos supor que eu tenho um impulso que de fato ele não seja tão correto assim. De fato ele seja um impulso que causa dano aos demais. A vantagem de demolir isso, por mais que no primeiro momento eu sinta aquele impulso de uma forma avassaladora, de colocar aquela inclinação malévola para fora, veja, é a oportunidade que eu tenho, finalmente eu tenho uma oportunidade de domar essa besta, por assim dizer. Dito de outro modo, essa repressão ostensiva aqui, ela tem um efeito totalmente contraproducente. E vocês podem alcançar isso, pessoal. Transformem algo na vida de vocês em proibido. Isso aqui está proibido, está vetado para mim. Eu não posso, de forma alguma, dar minimamente vazão a isso. O que vai acontecer? Vocês não vão parar de pensar naquilo ali. Então, tudo que recebe essa alcunha de proibido acaba se tornando irresistivelmente sedutor. Então, quando eu conduzo a demolição desse muro, o proibido ele deixa de ser tão fascinante assim. É natural do ser humano o desejo de conhecer.
Então ele sabe que existe toda uma porção desconhecida ali na sua inconsciência para ele explorar. Então ele não para de pensar nisso, aquilo ali é irresistível demais. Gente, como é que seria soltar essas feras selvagens dali? Como é que seria retirá-las da jaula? Então elas vão sair. É claro, pessoal, que quando eu estou falando da desrepressão aqui de um impulso, a coisa vai sair sem qualquer tipo de refinamento. A coisa sai de uma forma desajustada, sai de uma forma descontrolada. Mas com o passar do tempo, finalmente esse pêndulo vai se situar no caminho do meio. Deixou de ser proibido. Então, uma parte da graça foi perdida, por assim dizer. Finalmente, eu tenho a oportunidade de depurar, de reeducar esses impulsos mais grosseiros. É justamente esse fenômeno que é experimentado pelo sujeito que apresenta compatibilidade com essa matéria médica. Ele agora se sente munido da capacidade de sofisticar, refinar, depurar os seus instintos mais primitivos. Só a partir disso, pessoal, a gente entendeu o Muro de Berlim. Mas agora vamos às consequências principais da manutenção desse padrão. Aqui as consequências desse apartheid psíquico, por assim dizer. Nós temos aqui uma sensação de abandono que permeia todo o sofrimento desse indivíduo. Abandono em função do quê? Abandono em função de um processo de opressão, gerado por violência, como eu disse, gerado por repreensões, reprimendas, exigências sobre-humanas. Então, tudo isso me gera uma sensação de abandono. Quando eu sofro uma violência, essa é uma sequela possível. Por quê? Porque naquele momento fui abandonada a um ponto em que não pude gozar de proteção. Então, abandono, a percepção de abandono, ela é construída a partir desse raciocínio. Nossa, eu estava numa posição de tamanha vulnerabilidade que fui atacada. Com o abandono também, pessoal, está a percepção de separação. Se tem pais muito exigentes, raramente eles conseguem conciliar a superexigência com a afetuosidade. Geralmente pais muito severos, eles são apenas severos, eles não conseguem, ao mesmo tempo, concomitantemente, demonstrar ali um carinho, um acolhimento àquela criança. Geralmente a criança ela se torna órfã de referências afetivas. E isso fomenta em seu íntimo esse sentimento de separação. A única coisa que ela recebe do mundo é exigência, cobrança, reprimenda, crítica, punições e assim por diante. Então, o sentimento de abandono se justifica a partir daqui. E tudo isso é gerado a partir de uma força opressiva. É uma força contra a qual eu não consigo me insurgir de forma alguma, eu não tenho condições, dada a minha vulnerabilidade. Porque, como eu disse, pessoal, geralmente tudo isso aqui começa a ser gerado, essas experiências, o indivíduo pode ter passado por elas, na maior parte do tempo a gente percebe que foi na infância, ou seja, numa condição, numa circunstância em que eu deveria ser protegida, no fim das contas, em que eu estava no altíssimo patamar de vulnerabilidade, suscetibilidade, fragilidade. Então tudo isso reforça esse sentimento de abandono no sujeito, de ter sido separado, de estar órfão daquilo que ele mais precisava, carinho, proteção, afeto, e assim por diante. Então, houve aqui uma força opressiva sobre mim. Essa força, eu não consigo, como eu disse, eu não posso me insurgir sobre ela. Por quê? Porque eu estou aqui numa condição de fragilidade, eu não tinha qualquer meio de vencer aquilo ali, ou era essa percepção que eu tive, a leitura que eu fiz daquela força em particular. Então, pessoal, isso aqui justifica muitos sonhos que os experimentadores relataram para a gente. A partir do momento que vocês lerem, se debruçarem sobre o material que eu compartilho aqui na descrição do vídeo, vocês vão perceber que o tema íngreme aparecia nos sonhos com frequência. Nossa, eu estava subindo, uma subida 90 graus. Parecia que eu nunca ia conseguir subir aquilo. Veja, a opressão aparecendo. Eu estou diante de uma força contra a qual não tem qualquer recurso. É uma coisa impossível. Veja o miasma leprósico. As expressões do miasma leprósico aparecendo aqui. Nessa temática que tanto permeou os sonhos dos experimentadores. Subida 90 graus, trabalheira para subir, parecia que era impossível subir aquilo. Ou seja, parecia que era impossível lutar contra essa força opressiva.
Então, podemos estabelecer um paralelo com essa temática onírica que esteve presente ali em maior parte dos experimentadores. Outro tema, eu tenho a repressão. Deixa eu ver se está aparecendo, pessoal, que às vezes eu estou escrevendo em partes aqui do quadro que não estão aparecendo para vocês. Então tem a repressão da sexualidade. Por isso, poderíamos estabelecer um diagnóstico diferencial com Staphysagria, que é onde a gente percebe a repressão principalmente das inclinações sexuais de uma forma mais expressiva. Mas aqui, pessoal, não é repressão apenas da sexualidade. Eu estou citando isso aqui porque, no caso dos experimentadores, isso aqui foi uma temática muito corriqueira, conforme vocês vão perceber aí no documento. Mas é uma repressão, a gente pode estender essa repressão para tudo aquilo que é autêntico no indivíduo. Principalmente se alguns elementos da minha autenticidade, eles são julgados como algo incorreto, algo desajustado, algo não tão bem visto. Então, esse componente da minha essência eu vou delegar para essa porção sombria aqui do meu inconsciente. Isso aqui vai ficar no lado oriental do muro, por assim dizer. Vai ficar ali, delegado à máxima obscuridade. Então, uma grande discriminação aqui de aspectos que dizem respeito a quem eu sou no fim das contas. E, bom, se todas as minhas inclinações, elas não são bem vistas, por assim dizer, imagine eu me colocar 100% aqui. Imagine eu viver maior parte do tempo uma fachada. Imagina manter maior parte do tempo uma personalidade postiça. Por isso também podemos estabelecer um paralelo com Tuya. Tuya, inclusive o título da videoaula Tuya, que consta aqui no YouTube, vocês percebem que o título faz referência a máscaras. O que o sujeito Tuya normalmente oculta? Na maior parte do tempo, pessoal, uma fragilidade, da qual ele sente que é detento, a qual ele sente que o caracteriza. Na verdade, eu abro um parênteses aqui, pessoal. No caso da repressão da minha autenticidade, isso ocorre diante de certas preferências sexuais não tão usuais. Então, sujeito homofóbico, então um sujeito que ele curte homem e mulher ali ao mesmo tempo, então um sujeito que apresenta outra orientação mais diversa, mais atípica em relação a essas que eu citei, ele vai reprimir isso. Mas a gente pode estender essa repressão também, principalmente para o âmbito das ideias, da criatividade. Bom, eu fui criada num meio em que os meus dotes artísticos não eram tão incentivados assim, então mais um conteúdo que eu delego aqui às sombras. Isso aqui a gente vê muito, pessoal, nas personalidades malvales, da qual Chocolato é uma matéria médica altamente representativa. É aquele sujeito que ele já sacou que é só uma parte dele que é aceita pelos demais. Tudo aquilo que diz respeito às suas tendências inventivas, criativas, tudo aquilo que diz respeito às suas preferências culturais, que são normalmente refinadas, ele percebe que aquilo ali não ressona muito com o seu meio. Quando ele vai falar daqueles assuntos, sai todo mundo da mesa. Então ele percebe que ele precisa agir, de certa forma, de acordo com a música, mas na obscuridade ele tem um outro eu, por assim dizer. E aí sim, ele dá vazão à sua criatividade, ele sente que nesse outro âmbito aí da sua personalidade, ele pode dar vazão a tudo aquilo que ele realmente pensa, é como se ele tivesse uma existência paralela, aquela que é bem aceita e aquela que é rechaçada. Agora, meus queridos, como a gente está falando aqui de repressão de sexualidade, repressão de autenticidade, da minha identidade, eu posso também estabelecer um paralelo com lavagem cerebral. Lavagem cerebral, no fim das contas, como o próprio nome já nos leva a deduzir, pessoal, é como se fosse um processo de despir-me de tudo aquilo que realmente faz parte do meu rol de opiniões, de crenças, de princípios. Eu preciso me despir de tudo aquilo ali para melhor acomodar o que o manipulador deseja incutir na minha mente, para melhor me dominar, por assim dizer. Há um traço importante aqui, pessoal. Ao mesmo tempo, veja, eu construo uma divisão, mas essa divisão, pessoal, lembre-se, ela foi construída aqui, materialmente, falando a partir de um muro. Existe um muro aqui. Um muro muito bem guardado, diga-se de passagem. Pessoal, várias pessoas morreram, mais de aí 5 centenas, para dizer o mínimo aqui, de pessoas morreram tentando fazer essa travessia.
Então, um muro muito bem municiado para prevenir que pessoas façam esse trânsito. Então, veja bem, é um muro que ele foi construído para não ser transposto de forma alguma. Então, esse conteúdo obscuro aqui, pessoal, ele é guardado de uma forma muito opressiva. Eu não quero que isso aqui de forma alguma seja liberado. E eu não quero, consequentemente, parecer que eu tenho esses conteúdos aqui. Então, por isso, de novo, convergências com a personalidade TUI aparece aqui, porque eu não quero que ninguém perceba que eu estou sofrendo porque isso aqui existe. Eu não quero que ninguém me flagre nas minhas inseguranças, na minha fragilidade. Eu quero que as pessoas vejam a pessoa segura, a pessoa que fala com propriedade, a pessoa que dá a entender que confia no próprio taco. Essa pessoa eu quero que os outros vejam. Então, um sujeito que, ao mesmo tempo que ele sofre muito, ele não deseja ser flagrado, por assim dizer, com as suas inseguranças, com as suas problemáticas mais íntimas. Então, inclusive, quando você toca, começa a tocar em assuntos que remetam minimamente a conteúdos que estão aqui, ele vai se comportar de forma muito parecida com tu. Ele sai pela tangente, vai tentar mudar de assunto. Se você insistir, ele pode inclusive ser agressivo. Ele pode deixar claro, bater o pé, ó, fulano, não começa a falar sobre esse assunto não, senão ainda te ameaça, inclusive. Isso aqui, pessoal, não é simplesmente reprimido. Isso aqui há uma tentativa de sepultar isso. Não, eu não quero acessar isso de jeito nenhum. Como a repressão, pessoal, ela é implacável, ela é impiedosa, se alguém ousar tentar atravessar essa pessoa, ela vai morrer realmente, ela vai ser fuzilada, para dizer aqui o mínimo. Então veja, pessoal, a coisa ela é tão duramente reprimida que isso aqui acaba adquirindo, de certa forma, uma vida própria. Aquilo que eu falei, quanto mais a gente reprime alguma coisa, quanto mais a gente se proíbe a dar vazão a certa conduta, a certa inclinação, pior fica, mais a gente se sente seduzido por aquilo ali. Até o ponto disso aqui adquirir uma vida própria. Eu estou falando isso, pessoal, a gente tem a sensação de que isso aqui adquire uma vida própria. Eu estou falando isso porque a gente pode estabelecer um paralelo, de novo, entre essa personalidade e matérias médicas onde essa percepção de possessão é um lugar comum, como é o caso de Oceanos, Estramônio, Beladona. Até Tuia também apresenta essa sensação de bifurcação, eu tenho dois eus, Anacardium também, como eu já disse a vocês. Então, como eu reprimo isso aqui demais, a sensação que eu tenho é que, caramba, existe uma força paralela que fica me puxando para o mau caminho. Existe uma força que fica me influenciando, uma força patente aqui, muito presente na minha vida. Eu tento evitar a todo custo, mas ela mesmo assim condiciona significativamente o meu comportamento, povoa os meus pensamentos. É algo que eu não consigo evitar, algo muito irresistível. Daí nasce essa sensação de que eu estou possuída por uma força negra e automaticamente implacável, muito forte. Por quê? Que está duramente reprimida. Isso aqui vai ter um efeito de panela de pressão no fim das contas. E eu tenho, pessoal, também, falei aqui da possessão, eu tenho também, veja, quando nós falamos de uma personalidade, eu preciso ser capaz de identificar um símbolo nessa personalidade. Por isso eu até fiz esse desenho aqui, para que vocês tivessem em mente que quando vocês pensarem em Muro de Berlim, vocês devem automaticamente rememorar a estrutura em si de um muro. O muro que divide duas partes. Há uma dicotomia, há uma divergência, um antagonismo muito claro entre essas partes. Este é o símbolo da coisa. Mantenha em suas mentes o símbolo. Mas o símbolo, pessoal, ele apresenta uma peculiaridade. O símbolo, ele é ambíguo. O símbolo, ele é sempre ambivalente. Portanto, se eu ajo no sentido de erigir um muro maciço que separa esses dois conteúdos da minha psique, é como se automaticamente eu não tivesse isso aqui também. Tenho isso em mente. Quanto mais eu trabalho rumo a uma certa meta, a impressão que eu posso ter é que eu estou cada vez mais distante dela. Shankaran fala indiretamente sobre isso, pessoal, quando ele trata ali dos 3 postulados do adoecimento, ou 3 postulados da cura, como queira. Ele diz o seguinte, que um sujeito que apresenta uma certa fraqueza, ele tende a se tornar proeficiente
no tocante à superação daquela fraqueza, de tanto que ele direciona energia para lá. Então, dito de outro modo, vamos pegar uma pessoa que tem dificuldade de falar em público. A partir do momento que ela toma consciência dessa dificuldade de falar em público, é provável que ela comece a se dedicar, por exemplo, a cursos de oratória, ela vai ler livros sobre retórica, ela pode fazer cursos, treinamentos que a capacitem a falar de forma mais excelente, mais eloquente em público. Então, como o indivíduo ele se dedica muito à superação daquela dificuldade que ele percebe que existe ali em si mesmo, ele se torna alguém que fala lindamente em público. Mas veja, eu desenvolvi essa proficiência toda a partir da percepção de uma fraqueza. Veja a ambivalência aparecendo aqui. Como eu percebi que eu falo muito mal em público, que eu tenho muita timidez, muita vergonha, eu direcionei energia demais para lá. Eu direcionei muita energia. Por quê? Porque essa percepção de fraqueza que me mobilizava. Então veja aqui a ambivalência aparecendo, pessoal. Isso está presente em todos os símbolos. A partir do momento que eu detecto uma certa fragilidade, tanto eu trabalho em direção à superação dela, que eu vou evoluindo em relação àquilo que eu me propus a desenvolver. Mas veja, tudo partiu da percepção de um déficit, de uma lacuna, da carência de algum bem específico, de alguma habilidade, de alguma faculdade. É o que acontece aqui, tanto eu trabalho para guardar 7 chaves, esse conteúdo obscuro aqui, que parece que eu me torno um indivíduo sem fronteira. Parece que não tem fronteira nenhuma mais. Isso vai se refletir principalmente, pessoal, no comportamento do indivíduo Muro de Berlim. Ele começa, a percepção que ele tem é que ele não tem qualquer tipo de anteparo que o separe dos demais. Então é um sujeito que ele está sempre vivendo uma certa crise de identidade, que ele nunca sabe, tal como fósforos, o que é dele e o que é do outro. Ele não tem limite também no sentido de ser muito permissivo. Então as pessoas fazem dele de gato e sapato. Não respeitam, pisam na sua dignidade, porque ele não consegue estabelecer limites. Ele cede, até o ponto de não saber mais quem é. Íntima relação com isso, com a total falta de fronteiras, eu posso estabelecer também a temática do sacrifício, pessoal. Temática do sacrifício, Letícia, o que tem a ver? Pessoal, eu sacrifiquei minha identidade aqui. Ao não construir, erigir limites sólidos que me separem a minha dignidade pessoal da dignidade do outro, veja, eu já sacrifiquei o meu eu, perdi o meu eu no fim das contas, nem sei quem eu sou mais. Então, sacrifício nesse sentido, mas no sentido de que, pessoal, como eu percebo essa ferida em mim, essa sensação de abandono, de não pertencimento, quando eu percebo um indivíduo que remeta a isso, parece ser um indivíduo que passou por experiência de abandono também. Parece ser um indivíduo órfão, não teve afeto, não teve proteção. Quando eu me deparo com esse tipo que faz remetência a esse tipo de padrão, do qual também sou vítima, no fim das contas, eu me compadeço excessivamente. Então veja, pessoal, é muito comum também, Chacarã nos ensina isso, é muito comum, caso eu tenha uma certa fraqueza, esteja muito obcecado pela superação dessa fraqueza, é comum que eu projete ela sobre os demais. E é justamente dessa dinâmica que eu estou falando aqui. Então percebo sinais de abandono em todo mundo. Então me torno uma hipermãe, por assim dizer. O tema da mãe, ele é muito frequente aqui, pessoal. Só que é um sujeito que, veja, ele não aprendeu como a dinâmica afetiva funciona. Então é como se ele tentasse dar o que ele não tem. É por isso que são pessoas que elas sentem que quando elas ajudam os demais, quando elas prestam assistência para os demais, às vezes elas ajudam minimamente, já sente drenada, nossa, estou sem energia, Letícia do céu, não. Parece que eu dou um conselho para alguém que ele me suga. É claro, criatura de Deus, porque, tal como alunos do meu curso Homeopatia Inspiradora devem estar se lembrando agora, tal como eu falo ali na minha aula sobre a camada 2, a camada da autoestima, eu não aprendi a me conectar a uma fonte de amor universal, uma fonte de amor incondicional. Então, amor para mim ainda é um recurso passível de escassez. Eu dou e daqui a pouco aquilo acaba. Então, a partir do momento que eu interajo com as pessoas, com o intuito de prestar-lhes assistência, eu tenho essa percepção de que não, acabou,
cheguei no fundo do poço aqui, cheguei no fundo desse saco. Eu não tenho mais qualquer tipo de aporte afetivo para prestar a essas pessoas, não tem condição. Por quê? Porque eu não recebi isso, pura e simplesmente por isso. É claro, pessoal, que eu posso elencar aqui também o tema do luto. Luto, pânico, desespero. É muita dor que está guardada aqui. Eu sei que é uma lembrança muito dolorosa. É o registro de uma experiência muito dolorosa pela qual eu passei. Então são pessoas que elas podem muitas vezes chorar do nada, as lágrimas simplesmente começam a sair e a pessoa não para mais. Ela sente que tem tanta dor ali que ainda precisa ser vivenciada para por fim ocorrer o processo de cicatrização, por assim dizer, que a partir do momento que ela evoca aquilo no peito dela, ela não consegue parar mais de liberar aquilo, porque isso já é ostensivamente muito reprimido, talvez aí há anos, como eu disse a vocês, pessoal. E como estratégia de não confronto com essa sombra, com esse conteúdo traumático, é impressionante o quanto o sujeito, pessoal, ele pode desenvolver mecanismos para evitar esse encontro. Eu posso ter problemas de visão. Há curas miraculosas relacionadas a esse medicamento no tocante a afecções visuais tendo como gatilho divisor de águas um contexto traumático, contexto de estupro, ou mesmo contexto ali de super exigência. Nossa, um professor ali exigiu tanto de mim que aquilo ali me marcou para o resto da vida. Contextos desse tipo, do sujeito conseguir lidar com aquela pressão, com aquela dor, dependendo aí do naipe da experiência, ele pode silenciar um dos sentidos. Se o que chocou foi o ato de ter visto alguma coisa, ele pode ter desenvolvido alguma afecção visual em função disso. Se ele viu aquilo, ele nunca mais quer ver nada que remeta minimamente àquilo. Ou o sujeito é um medicamento excelente também para indivíduos que se tornaram surdos depois de ter passado por certa experiência, ou se tornaram mudos depois que passaram por certa experiência traumática, enfim. Por que do meu sistema ter recorrido a esse expediente de silenciar alguns sentidos? Como fuga, pessoal, defesa. Eu não quero mais passar por isso. Não quero passar por nada que lembre aquilo, que foi tão doloroso. Meu Deus, eu não quero. Eu quero me silenciar para esse tipo de experiência. E, portanto, o meu sistema entende que deve recorrer a esse mecanismo de autodefesa. Outro ponto, pessoal, eu falei do autismo. Por fim, pode ser, você sabe que eu evito estabelecer relação entre um medicamento e um diagnóstico, você sabe que eu corro disso. Mas veja, pessoal, como mecanismo de proteção, principalmente se eu me sentir muito vulnerável, eu posso desenvolver aqui uma total postura de inacessibilidade. Principalmente no caso das crianças Muro de Berlim, a impressão que você tem é que você dá um comando e a criança não escuta o que você está falando. Ela é totalmente refratária a comandos. Parece que você fala, não adianta. Ela parece estar num mundo paralelo. Ela parece viver de acordo com as próprias regras. Refratária a tudo, pessoal, inclusive ao aprendizado. Parece que ela recebe determinada carga de conhecimento, parece que nada fica. Por quê? Porque inconscientemente ela pode ter construído esse muro ao redor de si. Lembre-se, é um medicamento que é adequado tanto para a ausência de fronteira, quanto também para fronteiras excessivamente reforçadas. Então a criança... Então nós podemos estar falando de medicamento potencialmente curativo para o autismo em função disso, porque o que configura o autista, no fim das contas, é essa percepção que a gente tem no tocante a esses indivíduos de que eles são refratários a estímulos da realidade, é como se eles estivessem destacados, como se vivessem através de suas próprias regras, através de suas próprias convicções. Lembre-se, pessoal, o muro está muito bem armado. O muro, ele é denso e está muito bem municiado, isso aqui é muito bem vigiado. É um muro muito sólido que foi construído para ser intransponível, de fato. Foi com esse intuito que ele foi construído. É que aquela dinâmica que eu falei, pessoal. Quanto mais eu reprimo, pior fica. Mais eu tenho a sensação de que isso aqui seduz. Tem um efeito contrário ao que a gente está visando. Então, eu tenho a sensação, como eu disse, que isso aqui tem vida própria. Por isso eu estabeleci uma relação entre esse medicamento com o Stavsagra, com Tuia,
com estramônio e assim por diante. Agora, como é uma força muito contida que está ali, eu tenho o efeito da panela de pressão, em algum momento eu posso ter escapes. Algum conteúdo pode passar para cá. Em algum momento, alguma coisinha vem para esse lado aqui, que está sob pressão demais a coisa. Algum momento pode escapar. Quando escapa, pessoal, veja, é uma fera que está aqui, é uma fera que não é alimentada, ela não é extravasada há muito tempo, ela sai voraz, ela sai de qualquer jeito, ela sai desvairada. Isso aqui se manifesta como? Comportamentalmente. E aqui vemos mais uma relação com a anacárdio, como momentos ali de crueldade, comportamentos cruéis, condutas cruéis, principalmente contra animais. Simplesmente porque, eu tenho curiosidade de ver o que acontece se eu fizer isso aqui com o bichinho. Se eu cometer esse ato aqui de maus tratos contra ele. Eu quero só de curiosidade ver o que acontece. São rompantes que eles vêm do nada, pessoal. Eles vêm, a sensação que a gente tem é que ele vem de forma abrupta. Estou aqui tranquila, do nada tenho vontade de esganar alguém. A pessoa fala uma coisinha e aquele meu ato é excessivamente desproporcional. Não cabe ali o contexto, não teria porquê eu ter tanta raiva daquela ofensiva trivial que a pessoa direcionou contra a minha pessoa. Eu poderia perfeitamente relevar aquilo, mas a minha reação ela é excessiva dado o contexto. Pessoal, deixei por último aqui a listagem de alguns sintomas físicos que podem ser tratados com esse medicamento. Eu já dei uma palhinha para vocês quando eu falei do mutismo, da surdez e da cegueira, que podem ter sido desenvolvidos a partir de um contexto traumático. Então, um medicamento que pode reabilitar sensorialmente esses sujeitos, mas também eu poderia falar de asma. Especialmente, pessoal, você tem uma sensação de, isso aqui é frequente nos sintomas clínicos de uma forma geral, de muro de Berlim. Especialmente se eu tenho a sensação de esmagamento no peito ou nas juntas, mas essa sensação de esmagamento ela é bem característica. Quando a gente está falando de um sujeito asmático, muro de Berlim, além da sensação de esmagamento, há uma sensação de sufocamento também muito marcante. Além disso, vale salientar também problemas nas juntas articulações. As articulações, normalmente, além de rígidas, elas estão inchadas. Posso estar falando também, pessoal, de insônia ou narcolepsia. Insônia é fácil da gente deduzir o porquê. Bom, eu me sinto vulnerável, me sinto abandonada. A narcolepsia, 20 horas por dia a pessoa dormindo, para vocês terem uma ideia, isso aqui pode ser curado com esse medicamento. É fácil também da gente deduzir o porquê da narcolepsia, porque veja, pessoal, eu quero fugir disso aqui. Então, o sono excessivo pode ser um sintoma aqui de fuga, um mecanismo defensivo contra o acesso a esse conteúdo sombrio. Vale salientar também, pessoal, não sei se vocês conhecem um problema articular que ele se dá principalmente nas mãos. Alguns dedos eles podem se contorcer ou dobrar, existe um nome para essa síndrome, se chama, não sei se eu vou pronunciar aqui direito, pessoal, peço compreensão, Dupuytren. Eu vou mandar aqui, eu vou colocar em algum lugar aqui uma foto, algumas fotos para que vocês tenham noção exatamente do que eu estou falando. Mas basicamente é um contorcimento, uma dobradura dos dedos de uma forma irreversível. A pessoa, ela, por exemplo, vamos supor que a mão esteja dessa forma, o dedo mínimo esteja dobrado e a pessoa não consegue colocar os dedos no lugar, pura e simplesmente. Fotofobia, úlceras, sequelas, pessoal, medicamento maravilhoso, miraculoso para sequelas de derrame, principalmente quando há paralisia ali de alguns membros, porque basicamente o que são as sequelas do derrame, pessoal? Elas significam que a gente pode até, de certa forma, correlacionar a patologia com a simbologia do núcleo da desarmonia de muro de Berlim. Essas sequelas do derrame, normalmente elas se dão em função da dificuldade do organismo integrar aquele sistema, aquela parte afetada. Então, neurologicamente falando, não há uma integração total do organismo. Existe alguma parte agora que ela está isolada, neurologicamente falando. É como se meu sistema nervoso ele não comandasse mais aquela área. Então nós temos muitas vezes até uma parte da face paralisada, é uma sequela típica dos derrames, enfim. Com esse medicamento nós temos uma reintegração neurológica do meu sistema. No início do vídeo, pessoal, eu já
Já deixei claro a vocês o que é de se esperar quando nós trabalhamos com esse medicamento. Primeiro, a gente deve contar com uma liberação desse conteúdo obscuro, com todas as suas consequências. Então, o sujeito vai passar por um momento ali catártico que vai precisar de toda a nossa assistência. Ele vai provavelmente rememorar aqueles traumas vivenciados ali na infância, vai provavelmente voltar a vivenciar aquelas experiências que ele tinha guardado às sete chaves ali no esquecimento. Mas o fato é que, passada essa tempestade, por assim dizer, nós temos uma reintegração psíquica do indivíduo no seguinte sentido: nós temos alguém mais tolerante. Então aquela pessoa que ela tinha birra de outra pessoa só porque ela tinha uma orientação ideológica diferente, é provável que talvez agora esses sujeitos se tornem amigos, desde que um deles se trate com o Muro de Berlim. Então nós temos aqui uma reintegração em termos de convívio, nós temos uma capacidade de articulação, nós temos uma recuperação também da capacidade de conciliação. Então nós temos aqui sendo trabalhado meu veio diplomático, a arte da convivência, ela é aprimorada significativamente, como vocês já puderam deduzir, mas é um medicamento excelente, pessoal, para mães de uma forma geral, principalmente se a gente está falando de mães que não conseguem estabelecer essa fronteira com seus filhos. Então são aquelas mães que, a partir do momento que elas percebem que o filho está se emancipando, ela já começa a agir com vitimismo, chantagens emocionais de todo tipo. E aqui a gente pode, de novo, dialogar com laqueses. Então, agora o que me resta é ser jogada para as cobras mesmo, agora o que me resta é ser jogada para os cachorros, ninguém me liga, ninguém me visita mais, agora é só morrer, estou aqui abandonada. Então, com discursos desse tipo, às vezes, pessoal, a coisa não é tão escancarada, igual esse meu exemplo. Às vezes isso aqui está bem nas entrelinhas, a manipulação ali ela é bem sutil. Mas com discursos desse tipo, a mãe pretende fisgar de volta os filhos na medida em que incita-lhes compaixão, piedade, através de uma postura vitimista. Nós temos então a mãe superprotetora, que ela busca manter sob o seu campo de influência a sua prole, mesmo já tendo a prole crescida. Mesmo que a gente não esteja falando mais de uma prole no sentido literal do termo, as mães têm muita dificuldade às vezes de virar essa chave. Então, um medicamento que tanto pode atender as mães com o veio supermaternal, com a hipermaternidade aqui expressa, como também a gente pode estar falando de uma mãe, o extremo oposto disso, ou seja, aquela mãe negligente, aquela mãe que abandona seus filhos justamente naquela fase em que suas crianças se encontram em sua máxima vulnerabilidade, em sua máxima dependência afetiva, em sua máxima fragilidade. É necessário dizer também, pessoal, que este é um medicamento adequado para pessoas que apresentam aquela postura da autossuficiência excludente. Então, aquele sujeito que ele considera que o seu microcosmos ele já atende a todas as suas demandas. Então, eu me basto em tudo. Eu me basto afetivamente, por isso que eu não sou casada. Eu não tenho filhos porque os meus filhos são o meu trabalho. Esse tipo de discurso que vela ali uma certa frustração pelo fato da pessoa não ter tido filhos. Para dar uma desculpa, ela diz que ela direcionou esse veio maternal para o trabalho, no caso aqui de uma mulher, segundo o exemplo, mas a gente pode trazer isso para o universo da paternidade também, uma frustração por não ter dado vazão a esse impulso, que no fim das contas é biologicamente natural do ser humano, o impulso da procriação, levando em conta que nós temos essa nossa faceta animal. Então, bom, para eu sair bem na fita, eu tenho que justificar isso. Eu não posso dizer que eu estou frustrado. Então eu digo que não, eu me basto, não preciso disso não. Isso aí é uma necessidade dos outros, dos demais que são carentes, que são fracos, que precisam de muita coisa. Eu não preciso de nada. Eu me basto em todos os aspectos. Então, esse indivíduo, com esse tipo de discurso, o que ele está mostrando? Que ele construiu ao redor de si também uma muralha. Uma muralha que se pretensamente, se mostrar como autossuficiente. Mas a gente sabe que esse sujeito, em sendo um ser humano, ele apresenta uma série de carências que só a convivência vai permitir suprir. Mas o indivíduo se nega a isso, muitas vezes em função de uma autorreferência excessiva, de um autocentramento, dito de outro modo, em função de um egocentrismo muito exacerbado. Quando esse sujeito com esses traços recebe a homeopatia do Muro de Berlim,
ele pode até manter, pessoal, esse ideal de autossuficiência, porque principalmente, o problema não é esse, na verdade, que principalmente os lantanídeos, personalidades lantanídeas, a gente percebe que elas precisam manter um certo nível de privacidade, elas precisam assegurar um certo nível de intimidade, são aquelas pessoas que elas precisam, para os lantanídeos é sagrado, esse espaço que é de certa forma inacessível para os demais. É o seu espaço de liberdade, independência, autonomia. Isso aqui é meu, é o meu mundo. Ninguém penetra esse mundo. Eu preciso disso. Mas o problema é quando isso aqui se dilata excessivamente ao ponto do sujeito se tornar despolarizado. O que significa isso? Significa que quando esse sujeito recebe esse medicamento, ele se torna repolarizado. Repolarizado em que sentido? Bom, eu passo a assumir que eu não sou tudo, no fim das contas. Eu tenho um polo aqui. E, necessariamente, se eu admito que eu apresento uma polaridade, eu me sinto automaticamente inclinada a outra polaridade. Eu preciso, para me sentir completa, me inclinar ao polo oposto. Então, me assumo mais, consequentemente, como mulher. Ao me assumir mais como mulher, eu reconheço que eu preciso do sexo oposto, eu preciso desse contato com o sexo oposto de alguma forma. Ao me assumir enquanto ente que precisa ter suas demandas maternais atendidas, eu expresso isso mediante uma manifestação do seu desejo de cuidar. Então, à medida que eu assumo que eu apresento essa polaridade, eu me inclino à contraparte daquela polaridade, que são as pessoas que precisam dos meus cuidados. Então isso, pessoal, automaticamente nos confere uma faceta mais humana, por assim dizer. Eu admito que eu estou incompleta e admito que para que haja essa completude, essa sensação de integração, eu preciso de contrapartes. Eu preciso de fragmentos que estão externos a mim. Então, dito de outro modo, eu recupero a humildade para assumir a minha incompletude. Queridos, mais uma vez, muitíssimo obrigada por terem me acompanhado até aqui. Fortíssimo abraço a todos e até a próxima.